Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Enilton Ribeiro, eu sou pregador e palestrante há mais de 20 anos. E você que está chegando aí no meu canal, seja bem-vindo. Queria convidar você para nos seguir aí, ó, assinando no canal, também deixando o seu like. E se você gostar desse material, eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Comente aí embaixo o que você achou, se você acha interessante fazer alguma pergunta, sugestão de uma nova palestra, tudo isso vai ser muito importante para o andamento do nosso canal. Também você pode compartilhar o link dessa palestra nos grupos do WhatsApp, aí para as pessoas aí nas páginas do Facebook, na sua página principal, enfim, vamos disseminar esses conhecimentos que você vai estar aprendendo aqui através dessa palestra. E seja bem-vindo. Fico muito feliz de ter você aqui comigo aqui nesse material. Está aí minhas redes sociais. Siga lá o Instagram, Enilton_Ribeiro. Também minha página do Facebook, Enilton Ribeiro. E se você quiser mandar uma mensagem, tem também meu WhatsApp, está aí o 62 98308 7744. Você pode passar uma mensagem que vai falar diretamente comigo aí no meu WhatsApp. Professor Enilton, acabei de assistir a palestra do senhor ali no YouTube, foi muito importante para mim. Ou então, se você quiser fazer aí algum questionamento, vai ser muito bem respeitado, tá bom? A questão é, quem é o professor Enilton Ribeiro? Eu sou pregador há mais de 20 anos, também palestrante, e criei aí o curso, né, O Pregador que Deus Usa. Esse curso ele é presencial, a gente pode levar toda a estrutura deste curso lá para a sua igreja, para a sua região, para o seu distrito, congregação. Basta você falar com o seu líder. Falar, olha, eu assisti uma palestra, está aí no YouTube, o professor Enilton tem um curso interativo, e vamos pensar na possibilidade de trazer o curso aqui para a nossa região. E pode entrar em contato, que a gente vai bolar aí uma data, um meio aí, uma forma da gente chegar aí na sua igreja. Passar um final de semana aí. Imagina a gente passar sexta, sábado e domingo só na área da pregação, sobre técnicas de como montar sermão, enfim, e você receber o seu lindo certificado no final da conclusão desse curso. Fale com o seu pastor, com o seu líder, para a gente levar para a sua igreja. Está aí algumas fotos de cursos que a gente realiza aí nos estados do Brasil. Olha, para você ver, eu sou também autor do livro digital, O Pregador que Deus Usa. São 200 páginas. Enfim, é um livro completo que vai preparar você para, de fato, ser um pregador que Deus usa. Também sou autor do e-book, 10 Passos para Ser um Pregador que Deus Usa. São 60 páginas de rico conteúdo voltado com técnicas para pregadores. E se você ficar até o final dessa palestra, você vai aprender um método, um meio de você ganhar esse e-book de maneira gratuita, sem pagar nada. Você vai ter ele aí no seu celular, também no seu tablet ou no seu computador, para você ler e aplicar esses 10 passos para se tornar um bom pregador. E ainda mais, para isso, você tem que ficar até o final dessa palestra, ok? A nossa palestra é o tema, como se tornar um bom pregador. E quero começar fazendo uma pergunta para você. Já parou para pensar, por que as nossas igrejas estão estagnadas, têm uma certa dificuldade de crescimento? Já parou para pensar nisso? Todos os anos, os pastores e também os líderes das congregações, diretores de grupos, presbíteros ou anciãos, estabelecem um alvo de batismo para serem conquistados durante o ano. Quando chega no final do ano, boa parte dessas igrejas preencheram esse alvo, conquistou esses alvos de batismos. Só que no decorrer dos anos, embora batizando muito todos os anos, parece que o número de membros permanece os mesmos. Já parou para pensar nisso? Veja aí o quanto tempo você tem que você congrega nessa igreja. Talvez você mudou para aí, ou você se tornou membro aí mesmo. Tem quanto tempo que congrega aí? Você percebe que sempre está batizando novas pessoas, mas o número sempre permanece o mesmo. Você já imaginou por que esses problemas? Há um escritor, pesquisador,
especialista em crescimento de igreja. E olha o que se diz. A razão número 1 para o crescimento da igreja é a habilidade do pastor ou pregadores em pregar. Olha, aqui nós temos algo fundamental para a gente começar a pensar um pouquinho mais. A habilidade do pastor ou dos demais pregadores em apresentar suas pregações é fundamental ou primordial, não é? Número 1, como diz aí, né, Richard, número 1 para o crescimento da igreja. Estão preocupados em atingir o número do alvo, ou seja, estamos mais preocupados com os números do que com a transformação dessas pessoas. É muito comum, no início do ano, janeiro, a liderança está toda preocupada com o alvo, com o número, etc. e tal, mas esquece que pessoas têm sentimentos, querem transformação de vida e uma vida feliz e comunhão com Jesus. E talvez isso não é priorizado através dos sermões, e aí o alvo é preenchido, mas as pessoas não permanecem na igreja. Então pense nesse detalhe, ok? Então, olhe para vocês verem. Sempre está entrando membros, mas os números permanecem o mesmo. As pessoas entram pela porta da frente, talvez não são bem alimentadas, e por isso sai pela porta do fundo. É mais ou menos isso que tem acontecido por aí. E ainda mais, olha, eu gosto dessa figura, essa comparação, porque ela é bíblica. Então, a igreja sendo o quê? Um aprisco, ou seja, um curral. Dentro dessa mesma primícia, então, nós temos a figura do quê? Da ovelha. Nós somos as ovelhas e a igreja é o aprisco, é o curral. Agora, a pergunta que fica em nossa mente é essa daí, olha. Se isso tudo for verdade, onde fica o coxo? E quem são os tratadores dessas ovelhas? Quando os tratadores levam as ovelhas para o curral, seria para ser tratadas, curadas, né? bem cuidadas e, naturalmente, alimentá-las. Então, se a igreja é o aprisco e nós somos as ovelhas, eu não tenho dúvida nenhuma que o coxo seria o púlpito. É ali que as ovelhas são alimentadas. Agora, você já parou para pensar o que acontece quando essas ovelhas não são bem alimentadas? Ficam desnutridas, anêmicas, enfermas e, naturalmente, não produzirão novas ovelhas. Por faltar nutrientes propício para o desenvolvimento espiritual, estas, por sua vez, vai sentir fome de algum tipo de comida, encontra a porta do fundo aberta, sai e vai alimentar de qualquer coisa. E o mundo está aí, ó, cheio de comida que não serve alimento nenhum. Então, o que diz aí no livro O Pregador que Deus Usa, de minha autoria, na página 18? Sem unção nos púlpitos, haverá o quê? Omissão nos bancos. Então, como diz o pesquisador que lemos agora há pouco, a prioridade número 1 para o crescimento da igreja é a habilidade dos pregadores. E eu coloquei aí, olha, para você ver, faltando unção nos púlpitos, é natural que vai haver omissão nos bancos. Porque os membros vão pensar assim, o que me motiva a ação missionária de uma igreja se eu não tenho essa, digamos assim, essa motivação através das pregações? Então, naturalmente, não tem motivo e a obra de Deus fica aí, né? A Deus dará, diz o ditado popular. Olha o que diz o britânico Charles, isso há mais de 100 anos atrás. Olha o que ele já dizia. Chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Ei, você que está me assistindo aí, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez vai te chocar, mas é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu já venho pesquisando essa área da pregação há um bom tempo e tenho percebido que nós estamos vivenciando esse período aí, olha, de palhaços entretendo bodes. Você já percebeu que é um nível de gracejo muito grande, irreverência e tudo mais. Enquanto isso, os membros acham gostoso aquilo ali, é interessante, mas entram vazios
e naturalmente saem vazios também no final do culto, porque não encontrou um alimento com qualidade, encontrou piadas e gracejos e nada mais. Eu coloquei aqui ainda na minha palestra, olha para vocês verem que interessante, quando palhaços assumem os púlpitos, ovelhas são transformadas em bodes. E quando os pregadores que Deus usa estão pregando, bodes transformam-se em ovelhas. Tudo está ligado o quê? À qualidade dos pregadores. Então, imagina você, a gente faz aí, gasta soma alta de dinheiro em preparar evangelismos, publicar materiais, distribuições de livros, alugando auditórios, pagando obreiros com datas e eventos, brindes, motivação e etc e tal. Quando a pessoa entra para a igreja através do batismo, ele vai entrar numa rotina que não é bem alimentada aos sábados, nem aos domingos, nem às quartas e nem em outro culto especial da igreja. Já percebeu isso? Então a gente está mais preocupado o quê? Voltado mais para a área do número e não na área de conservar, trabalhar na motivação desse membro. Não é verdade? Olha para você ver, eu encontro aí dois exemplos bem interessantes aí, né? A coxinha e o pão integral. Porque hoje nós encontramos por aí dois tipos de sermões, o sermão lanche e o sermão alimento. O lanche pode ser comida, mas não alimenta, não é? O pão integral, além de alimentar, ele ainda é o quê? Ele é nutritivo. Ele tem os nutrientes para desenvolver um organismo saudável. Agora, é muito mais fácil você fazer uma coxinha, porque não envolve muitos ingredientes nem muita habilidade, não é? Agora, para fazer um pão integral, já é mais complicado, já envolve experiência, os ingredientes corretos, a forma de preparar esses ingredientes, e a coxinha não, é simplesmente a farinha de trigo com sal, ali um pouquinho de óleo, açafrão e os temperos e tal, fazer aquela massa ali batida, né? Quando está um pouquinho quente ainda, vai modelando a coxinha com recheio, com pimenta, etc e tal. Na hora de fritar essa coxinha, coloca em cima de um óleo que nunca é trocado, né? Aquela gordura saturada que quando esfria chega e fica bem grosso. Quando prepara tudo que você vai comer, pode ser até gostoso no paladar, mas não alimenta e nem é saudável. Então, para você ver, muitos pregadores dos nossos dias estão preparando o quê? Preparando coxinha, um lanche, para levar para as igrejas. E esquece que estas ovelhas estão à procura de pão que alimenta e que é saudável. Agora, como é que é o sermão coxinha? O cidadão vai pregar hoje à noite, quando é daí faltando 20 minutos para ele ir para a igreja, ele abre a Bíblia e começa a encontrar alguns versículos e ele cria um sermonete que quando termina o culto vai formando o Christianete. Ou seja, como é que agora é feito um pão integral? É com mais riqueza de detalhe. Então, esse sermão, pão integral, nutritivo, precisa de boas ferramentas, boas habilidades, bons conteúdos, precisa de prática do pregador, e isso demanda tempo, demanda bons materiais, soma e até mesmo soma em dinheiro de investimento para se tornar um bom pregador ao longo dos anos. E para muitos, acha mais fácil levar para as igrejas sermão, coxinha e preparando cristianetes, né? Vivemos em uma época terrível de empobrecimento de nossos púlpitos. E eu percebi de um tempo para cá que, ao mesmo tempo que vai declinando a qualidade dos nossos púlpitos, vai caindo também a frequência dos membros. Já percebeu que aquele culto de fervor, que as pessoas compareciam logo no início do culto, que cantava de maneira animada e sentava para estudar a lição da escola sabatina ou a lição dominical, se você também estuda o material na sua igreja no domingo, e aí você vai percebendo que vai havendo um esfriamento, os membros vão chegando mais já para o meio do culto, quando estão na lição da escola sabatina ou dominical, eles começam a chegar, e aí vai passando. Então, assim, eles estão perdendo a motivação
para estar presente com fervor nos cultos. Agora, o que eu percebi é que, a partir do momento que houve o declínio dos púlpitos, naturalmente está acontecendo esse esfriamento. Alguns pastores, alguns líderes começam a olhar para esses membros que estão esfriando e que estão diminuindo a frequência do culto, dizendo que tem algum tipo de problema espiritual, enfim. Eu até acredito que isso seja verdade mesmo. Não discordo desses líderes, mas eu tenho uma pergunta para fazer a você e a estes líderes que têm esse pensamento. A pergunta é o seguinte: o que causou esse esfriamento desse membro? Porque quando este se tornou membro da igreja, ele estava motivado, ou seja, algo aconteceu durante a caminhada cristã que ele veio perdendo a sua motivação em frequentar os cultos da igreja. Então a pergunta é essa: o que está faltando para ele? Diante do que nós estamos ouvindo até aqui na palestra, a gente percebe que está ligado à qualidade do pregador em tratar, em levar o alimento para as suas ovelhas. Então, se a gente não olhar por esse ângulo, corre o risco da obra de Deus e ainda diminuindo cada vez mais o pique, porque o mundo tem muitos concorrentes, que as redes sociais, bons programas de televisão, bons entretenimentos, shops, etc. e tal, e as pessoas tendem a diminuir mesmo a frequência dos cultos se esses não forem bem preparados, com bons louvores, bons pregadores. Atente para isso. Então, perfis de alguns pregadores de hoje. Eu quero mostrar para você o que eu tenho percebido como professor de homilética e que você também tem percebido e que agora vai encaixar de maneira mais prática ainda na sua mente. Vê se não é uma realidade. Os pregadores têm o mínimo de preparo, embora sinceros. Tem aquele pregador que é um homem espiritual, gosta da Bíblia, certo? Mas ele não tem os preparos técnicos. Não tem as ferramentas e não foi orientado a adquirir essas ferramentas, não passou por treinamento, cursos. Por isso que eu preparei esse curso, O Pregador que Deus Usa, e podemos levar para seu distrito, para a sua cidade, para a sua região, podemos passar um final de semana aí com um mega curso e dar os certificados de conclusão de curso para todos que participarem. Já por quê? Porque encontramos pessoas sinceras, mas falta o preparo. Agora, olha o outro perfil aí, olha. Existem os que têm mais preparo acadêmico, porém, trazendo filosofias seculares, coach, para os púlpitos. Percebeu que agora nós estamos vivenciando aí a onda coach? A galera gosta desse nome, né? Um nome meio americanizado, um nome meio diferente, não é verdade? Só que eles esquecem de estudar a raiz do nome, né? De onde veio, como surgiu. Coach vem de coxo, né? E coxo porque está ligado ao tratador. Então, todas aquelas pessoas que são professores, técnicos, né? E que está ali do lado, que ajuda, trabalha desenvolver as potencialidades de cada uma pessoa, esse é um coach. Claro, tem os cursos, tem as técnicas interessantes, eu concordo que é importante, sem dúvida, porém, não combina com púlpito. Púlpito é transformação, é mudança de vida, vencer o pecado. Eu não posso chegar lá para um indivíduo, pregar um sermão, para ele vencer as dificuldades no trabalho dele. Eu não posso chegar lá e pregar um sermão preocupado somente com aspectos humanos do ser humano. Os aspectos que traga para ele o quê? Felicidade, etc. Não, eu tenho que pregar sermões teologicamente profundos, cristocêntrico e saídos da palavra de Deus. Que este sermão vai ajudar o indivíduo a vencer o pecado. Ele tinha um hábito pecaminoso e após o sermão ele ouviu que ele pode passar por uma transformação a partir do relacionamento com Cristo e com sua palavra. Mas eu subi no púlpito, olha, gente, o que é a nossa vida? A vida é o nosso tempo, então temos que administrar melhor o nosso tempo. Olha, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta. Você já percebeu que a caneta, se não tiver uma mão para guiar essa caneta, não vai funcionar? Então é Deus guiando nossa vida. A caneta tem um tubinho, o indivíduo tem que ter também conteúdos para poder escrever sua história. Deixa eu falar para você que prega esse tipo de sermão. Nem empresa aceita esse tipo de palestra de motivação para os seus funcionários.
quanto mais igrejas. Então, nós encontramos esse tipo de pregadores, e levando coxinha, gostoso no paladar, mas não alimenta as ovelhas. Também existe aqueles que fazem o que? A igreja cochilar. Talvez falta técnicas de treinamento e uma visão positiva do que venha a ser um bom pregador e vai para o púlpito das igrejas, hipnotizando as pessoas, e ali vai ter aquele clima frio, ou seja, um clima de frieza espiritual, enquanto a obra de Deus vai sendo estagnada, né? Aqueles que fazem da igreja o que? Um teatro de humor. Você já percebeu que parece que quanto mais preparo teológico e acadêmico, mais estes tipos de pregadores parece que vão se tornando cada vez mais irreverentes? Já percebeu? Não é? Quanto mais conquista títulos acadêmicos e você se prepara para ouvir o indivíduo, aí ele está por aí fazendo gracejos, brincando e etc e tal, entretendo as pessoas, e essas, por sua vez, vai deixando de ser ovelhas, né? Olha para você ver, ó, pelo fato de muitos pregadores não darem a devida atenção a este princípio, o quê? Um princípio de bons sermões, visão espiritual positiva do que vem a ser uma pregação, pode ser um dos motivos pelo qual a obra de Deus avança a passos de tartaruga. Percebeu aí? Então, está super ligado com o que o pesquisador em crescimento de igreja falou, que o crescimento da igreja, o fator número 1 para o crescimento da igreja é a qualidade dos pregadores. E a deficiência destes pregadores, como mencionei no texto aí, pode ser um dos motivos pelo qual a obra de Deus avança como passo de tartaruga, né? Quer dizer, se faz investimentos altos em cima de evangelismos, as pessoas se batizam, tornam membro da igreja e daí tão pouco tempo sai da igreja. O dinheiro foi investido, as pessoas não permanecem e a obra de Deus fica aí estagnada. E um detalhe bem curioso, viu? Muitos estão preocupados com números, enquanto Cristo está preocupado com pessoas. Muitos estão preocupados com preencher simplesmente o alvo, e Cristo está preocupado com salvar. Para preencher alvo, basta usar técnicas de vendas e transferir aquilo ali para fazer apelo, preencher um documento de batismo, levar a pessoa ao tanque batismal. Quando concluiu aquilo ali, eu não estou preocupado com o culto de quarta, não estou preocupado com o culto de sábado, com o culto de domingo. Para mim não faz diferença. Minha parte eu fiz, preenchi o documento, levei a pessoa ao batismo e o número foi preenchido. Se ele vai sair daqui um tempo, não é problema meu. Mas para Deus não funciona desse jeito. A igreja é um hospital onde as pessoas entram doentes, passa por um tratamento e entra na eternidade quando Jesus voltar. Aí para você ver, não seja mais um entretendo os bodes. Eu quero falar para você que talvez nunca passou por um treinamento, não recebeu as orientações corretas de quais materiais utilizar para preparar uma boa mensagem, e que talvez está aí olhando para o comportamento de um portador de diploma e de títulos acadêmicos, mas ao mesmo tempo este é irreverente, também não tem conteúdo e não tem uma visão correta, positiva do que vem a ser uma boa pregação. Então, se você está copiando esse tipo de pessoas, você está sendo um a mais entretendo os bodes. E o convite é que você não faça esse tipo de coisa. Olha, todo bom pregador investe em pelo menos 3 áreas. Eu quero apresentar essas 3 áreas para você. O dia que você vê um bom pregador, com bons conteúdos, com boas habilidades, pode ter certeza que este investiu ou continua investindo nessas 3 áreas. A primeira, espiritual. Sem dúvida, uma boa pregação é primordial ter uma vida consagrada a Deus. E o segundo é o quê? Intelectual. Se este não tiver conhecimento intelectual, eu não sei se a questão espiritual vai fazer tanta diferença na vida desse pregador. E por último, o quê? Questão técnica. Percebeu? E todo bom sermão e bom pregador investiu nessas 3 áreas, espiritual, intelectual e na questão técnica. E eu quero apresentar essas 3 de maneira bem detalhada aqui, para você perceber que essas são fundamentais na formação de um bom pregador. Deixa eu fazer
só relembrar você, para você curtir o nosso vídeo, compartilhar o link dessa palestra, aí também nos seus grupos do WhatsApp, aí nos grupos do Facebook e na sua página principal, enfim, compartilha aí, deixa seus comentários, deixa sua curtida, enfim, vamos interagir aí para que esse vídeo possa chegar nas mãos de outras pessoas e eles serem beneficiadas também com esse rico conteúdo. E um outro detalhe, no final eu vou apresentar para você como você vai fazer para ganhar aquele e-book 10 passos para ser um pregador que Deus usa de maneira gratuita. Então veja aqui, o primeiro ponto aqui, investimento na área espiritual. Interessante notar. A visão espiritual, o meu relacionamento com Jesus vai me fazer compreender a resposta para essa pergunta. O que é uma pregação? Só um homem espiritual, uma mulher verdadeiramente espiritual, compreende a verdadeira resposta a essa pergunta. Olha, a palavra de Deus com a voz humana. Então, nós estamos analisando aqui a questão espiritual. Veja que interessante. Tem a questão espiritual divina, mas ao mesmo tempo é a palavra de Deus espiritual, divina, com a palavra do homem, a questão técnica e intelectual. Então, um sermão é a junção dessas duas coisas. É Deus falando ao homem por meio do próprio homem, não é? Olha aqui, ó, o sermão é do homem, mas a mensagem vem de Deus. Então, quando você estiver por aí preparando aí, quem sabe, um sermão, não pense que você está preparando o quê? A mensagem. Não. Você está preparando o sermão. A mensagem é de Deus contida na sua palavra. Agora, nesse processo de preparar o sermão, eu peguei a mensagem que Deus tem estabelecido na sua palavra e estou utilizando as técnicas da oratória, as técnicas da homilética para preparar o sermão. Isso cabe a mim, não preparar a mensagem, e sim um sermão. E olha aqui para você ver que interessante. Você prepara a pregação, mas nunca a mensagem. Por quê? Porque ela é divina, né? A mensagem ela é espiritual. Agora, a pregação, ela já envolve técnicas que dependem muito da habilidade do pregador. O pregador deve ser tão iluminado quanto a palavra de Deus é inspirada. E no meu livro, tem outros trechos aqui, é o Pregador que Deus Usa, página 98. Só falando para vocês, são 200 páginas de ricos conteúdos voltados para melhorar a qualidade do pregador. Ok? Então, tem outros locais do livro que eu falo o seguinte, que o pregador ele é tão importante quanto a pregação. Que o pregador, ele é o quê? Ele é o canal que vai levar a palavra de Deus. Então, ele tem que estar ligado a Deus. Este pregador ligado a Deus, naturalmente, vai compreender as outras partes, que é a intelectual e técnica, que formam um pregador. Olha aí para você ver, a mensagem de Deus passa por 3 estágios. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha, revelação, inspiração, iluminação. A Bíblia passou por esse processo. Revelação, Deus colocou na mente dos profetas, escritores canônicos, o que Deus queria. Então, Deus mandou a mensagem. E estes foram inspirados por Deus, Deus guiando as palavras, mas respeitando as limitações dos escritores. E agora, cabe a nós, como pregadores, ser iluminados para compreender o que foi revelado e o que foi inspirado. Aí entra a nossa parte, que é o quê? A iluminação para preparar a mensagem. Então, quando você estiver aí na plataforma, quase não se faz mais plataforma, e que você for fazer aquela oração de invocação, né, ou a oração que chama lá para iniciar o culto, nunca diz, Senhor, inspira o nosso pregador dessa manhã, desta noite. Não é dessa forma, Senhor, ilumina o pregador, porque ele vai precisar da iluminação, porque a inspiração foi para os profetas escreverem, e revelação foi a hora que Deus colocou na mente do profeta a mensagem. Então, veja, se a mensagem passa por 3 estágios, a revelação, a inspiração, a minha parte
é a iluminação que depende da questão espiritual, do meu relacionamento com Deus, através da Bíblia e da oração, eu não faço a minha parte, aí não vai acontecer uma boa pregação. Então, estamos falando aqui da primeira parte, que é a questão espiritual. Olha o que eu coloquei no meu livro, O Pregador que Deus Usa, página 100. Queira sim, queira não. O sermão é um retrato da vida do próprio pregador. Quando este fala, seu caráter acompanha as suas palavras. Olha que interessante. É muito comum a gente, que talvez tem mais experiência, né? Que vem lendo sobre isso, escrevendo e trabalhando para produzir os materiais, a gente está assistindo um sermão, você vai percebendo que o pregador vai naturalmente auto se revelando o caráter através da pregação, com as suas historinhas, as suas experiências, a gente vai percebendo se este é de fato um homem que tem compromisso espiritual com Deus ou não, porque através da mensagem, ou seja, através do sermão, ele está mostrando o verdadeiro caráter que este tem. Através da música também dá para fazer essa observação, que tipo de caráter o autor tem baseado na letra da música. Ainda mais, também faz parte lá do livro, olha, O Pregador que Deus Usa, página 101. Entendemos que um mensageiro não consagrado a Deus, possivelmente não será usado por ele, e sua palavra poderá ser uma boa arma de Satanás para atacar e desanimar a igreja. Então percebe que eu tenho que estar bem com Deus, questão espiritual, porque se eu não estiver bem com Ele, eu não sou consagrado. E que tipo de mensagem eu vou levar? Então, eu acho que a gente está precisando de muita consagração nos púlpitos para naturalmente haver ação nos bancos. É uma coisa que está ligada à outra, não é verdade? Olha aí para vocês verem. Fica mais do que provado. O poder de uma mensagem não está somente nos detalhes de sua preparação, mas, sem dúvida, também está na comunhão do mensageiro. Então, eu não posso estar só preocupado na questão técnica e não estar só preocupado na questão intelectual, mas eu tenho que estar muito mais preocupado na questão espiritual. É por isso que você vê pessoas que têm um alto conhecimento acadêmico que não tem muita habilidade com pregação, porque talvez ele não investiu tempo na questão teológica e, naturalmente, também não tem um bom relacionamento com Deus. E é muito comum a gente ver pessoas portadoras de diplomas de teologia também não trazendo boas pregações. Por quê? Porque também o conhecimento está ligado à questão espiritual. Olha que interessante, olha, ao você pregar, quem convence é o Espírito Santo, mas não esqueça de que você é o instrumento. Então eu tenho que compreender o seguinte, eu estou pregando, mas a parte divina. Então eu preparo o sermão baseado nas minhas técnicas, que eu tenho que desenvolver como pregador, com as minhas ferramentas, a parte técnica, a parte intelectual, mas aí a hora que entra a parte espiritual, Senhor, faça a tua parte, porque a minha eu estou lutando para fazer de melhor maneira, mas faça a parte do Senhor. Aí o Espírito Santo entra para fazer a conversão da pessoa após a mensagem, ou seja, transformar corações. Agora, se eu sou instrumento, o instrumento precisa ser investido. Eu preciso compreender as ciências da interpretação de texto, também a arte de falar em público, não é? A arte da pregação. Então, juntando isso, vai formando, de fato, um pregador que Deus usa. Porque o pregador que Deus usa não tem só questão espiritual e também não tem só a questão técnica e intelectual. Envolve as três, porque uma está ligada. Eu só vou melhorar nas minhas habilidades diante daquilo que eu li, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que um dia você estudou. Se você não investir na área intelectual, na área técnica, também não vai resolver. Por quê? Porque o espiritual vai trabalhar diante daquilo que você conhece. E olha agora que a gente vai falar, olha, na questão intelectual. Eu peço a você que compartilhe essa palestra com seus amigos, no WhatsApp, aí no Facebook, deixa seu like, comente aí embaixo, pode ficar à vontade para você falar o que você quiser, e eu garanto a você que vai ser respeitado aí a sua opinião, ok? Será bem-vinda. Olha a questão intelectual. Se um pregador ou até mesmo um pastor não gostar de ler,
este deverá urgentemente avaliar sua vocação como tal. É forte o texto, está lá na página 37 do meu livro, mas é uma realidade. Então, eu gosto dos benefícios da pregação, dos status de pregador, eu gosto, quem sabe, dos privilégios da minha função como líder, como ancião, como pastor, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de investir em mim na questão intelectual, não gosto de ler. E o texto deixou claro aí, avalie a sua vocação, porque talvez sua vocação é para ser um bom diácono, para ser um bom pedreiro, para zelar da igreja, para ser um bom recepcionista, para ser um bom sonoplasta, quem sabe um bom cantor, que embora também é um cantor, pregador, evangelista, envolve também preparo, mas talvez a sua vocação não seja bem a pregação e você está querendo enveredar por esse caminho e sem leitura eu acho que não vai se dar muito bem, não vai ter bons resultados de transformação de vida e nem apresentar bons materiais, bons sermões. Então avalia isso aí para você. Para você ver, que conta interessante assim, eu coloquei aqui. Um leitor mediano consegue ler, em média, uma página a cada 4 minutos. Desse livro padrão, sabe? Aí de 17 por 22. Esse livro padrão, ok? Dessas páginas. Então, se você fizer algum curso na internet de leitura dinâmica, você consegue ler o dobro disso aí. Mas você não tem muita habilidade aí com a leitura dinâmica e tal, mas então você consegue ler aí, em média, uma página a cada 4 minutos. Agora, imagina se você reservar pelo menos 1 hora por dia para leitura. Veja, seguindo o mesmo ritmo, daria 15 páginas por hora. E no final de um ano, a conta fecharia assim. Se você gasta 4 minutos para ler uma página, lendo 1 hora, você leria aí, em média, de 15 páginas. E se você ler 1 hora por dia, ou seja, 15 páginas por dia, sabe quantas páginas você vai ler no ano? 5.475 páginas por ano. Dividindo esse número aí por 150, que é a média de um livro padrão, um livro aí popular, 150 páginas, sabe quantos livros você iria conseguir ler num ano? 36 livros e meio em um ano, lendo 1 hora por dia. Agora eu faço uma pergunta para você de reflexão. Eu sincero, consigo mesmo, quantos livros você leu o ano passado? Você consegue parar e pensar quantos livros você leu? Eu vou deixar aqui um segundinho para você pensar, tá bom? Pensa aí. Conseguiu? Depois você vai ali na sua biblioteca e tenta encontrar as literaturas que você leu. Agora entenda uma coisa, se você não consegue reservar 1 hora de leitura por dia, eu pergunto para você, como você vai levar bons conteúdos para seus ouvintes? Como você vai alimentar suas ovelhas sendo pastor? Como você vai alimentar seus membros como líder, presbítero, ou ancião, ou diretor de congregação, ou de igreja, ou grupos, enfim, como é que você vai alimentar esse povo? Se você não lê 1 hora por dia. Bom, eu quero ler meia hora por dia, então tudo bem. Você vai ler aí na média de, sei lá, metade da quantidade de livros aí, né? 17 livros, 18 livros mais ou menos, no ano, mas já é muita coisa para quem não lê nem 1 hora por dia. Então pensa nisso aí. Por isso que eu falo que a questão intelectual ela é importante. O pregador ele deve ser um colecionador de livros, de frases, de panfletos e juntar seu acervo intelectual e teológico para ele formar bons sermões. Por isso, é importante que você, como pregador, forme o quê? Uma biblioteca. Olha, na casa de todas as pessoas de sucesso, sempre tem uma biblioteca. Nem que seja pequena, mas tem uma biblioteca bem organizada. Eu admiro alguém que cuida de livros, cuida da sua biblioteca, os livros bem organizados, ali na prateleira, bem preparado, bem organizadozinhos para ele encontrar. Eu admiro isso nas pessoas. Geralmente, os homens de sucesso em todas as áreas, seja área financeira, área empresarial, no mundo acadêmico, enfim, na igreja não é diferente. Então, forme sua biblioteca.
Eu pesquisando sobre o Billy Graham, que morreu agora há pouco tempo, eu fiquei emocionado no local que ele pediu para que fosse enterrado. Diz um jornal americano que ele pediu que fosse enterrado dentro da sua biblioteca. Imagina que privilégio, né? Viveu dentro da biblioteca e ainda quer ser enterrado dentro dela. Me emocionou, porque eu amo minha biblioteca. Sempre estou com um livro na mão, fila de banco, lotérica, hospitais, em aeroportos, dentro de avião, enfim, sempre estou com um livro na mão. Eu tenho um livro que fica no painel do meu carro, quando o trânsito está congestionado, se eu ler um parágrafo, está valendo. Então, isso é importante para o crescimento intelectual do pregador, em vista em boas literaturas. Morei cerca de 18 anos em Caruaru, Pernambuco, e final do ano de 2018, mudei para a cidade de Anápolis, aqui no estado de Goiás. Na hora que eu estava preparando minha mudança, com dor no coração, eu tive que desfazer de parte do meu acervo teológico. Então foram revistas, lições, panfletos, DVDs, muitos materiais, questão de espaço no caminhão. Eu coloquei ali, eu acho que uns 500 exemplares dentro do quarto da biblioteca e liguei para muitos homens do púlpito e da liderança da igreja da cidade de Caruaru. Passei mensagem no WhatsApp, falei, olha, estou mudando, quero entregar isso, papá, não cabe no carro, você pode pegar. Nenhum foi lá buscar um exemplar. E teve alguns que ainda me falou, que cortou meu coração. Eu só não pego porque eu não tenho tempo de ler. O que me causou preocupação não foi o que esse indivíduo simplesmente me falou, ou eles me falaram que foram outros também. Então, foi o que as suas funções eclesiásticas eram pregadores e também líderes, e não tem tempo para leitura. Então, tem que ser avaliada a sua vocação como pregador ou como líder. E a questão técnica, percebe? Então, eu tenho a questão espiritual, a questão intelectual e a questão técnica. Eu tenho que exercitar a questão da pregação. Envolve treinamento. Não é só a questão espiritual. Eu não vou deitar após uma oração para dormir na minha casa e acordar como pregador. Eu não vou dedicar minha vida intelectual, porque eu posso ter bons conteúdos, espiritualidade, mas se eu não tiver técnica para saber passar meus conteúdos, naturalmente não vai funcionar. Por isso que envolve aí também a questão técnica. Agora, olha que pensamento interessante. O preparo espiritual de um pregador leva o pregador a procurar o preparo técnico. Então, se você é um homem espiritual, naturalmente você vai querer procurar a questão técnica. Se você é contra a questão técnica, naturalmente já entra em xeque a questão espiritual que você está levando. Porque Deus abre a nossa mente para a gente investir na nossa qualidade técnica para apresentar boas pregações. Então, é natural que um homem ou uma mulher espiritual vai procurar conhecimento técnico, porque sabe que é importante para o desenvolvimento da pregação. Muitos querem contar com a unção, mas foge da obrigação. Está no meu livro, O Pregador que Deus Usa, página 37. Quer dizer, Senhor, eu vou passar a noite inteira orando, Senhor, eu tenho que pregar dia tal, preparo o sermão e tal, mas eu não estou fazendo a minha parte. Eu estou esperando a unção, mas eu estou fugindo da minha obrigação, da minha responsabilidade. A minha parte é a questão intelectual e técnica, e buscar a Deus, porque a parte dele ele cumpre. Então, olha para você ver, esperar pela unção, sem cumprir com a obrigação, é enganação e acabará em frustração. Está no meu livro, O Pregador que Deus Usa, página 38. Então, eu estou aqui só aguardando a questão espiritual. Só a unção. Quando eu chego no púlpito, eu vou sair de lá frustrado, porque eu vou descobrir que não é só a questão espiritual, envolve a questão intelectual, que são os conteúdos, e a questão também técnica, que envolve a habilidade, que tem que ser desenvolvida e treinada. Se não for dessa forma, vai ser frustrante para você que vai subir no púlpito. Olha, todo sermão bem pregado envolve 50% a questão técnica e 50% a questão espiritual. Percebe que o mesmo tempo que eu invisto ali no relacionamento com Deus, eu tenho que investir na questão técnica,
E o mesmo tempo que eu invisto na questão técnica, eu também tenho que investir na questão espiritual. Então, o bom sermão, ele envolve metade aí de tempo aí nas duas questões, tanto espiritual e técnica. Não veja isso aí, olha, questão espiritual, Deus lhe entrega a mensagem através do quê? Através do relacionamento, né? Envolve o que? A questão técnica. Cabe ao pregador fazer, preparar e apresentar o sermão. Então, 50% Deus me entrega, 50% cabe a mim, né, como pregador, preparar, ou seja, fazer, preparar e apresentar o sermão. Agora, para mim fazer, eu tenho que compreender o que é fazer um sermão. Para mim preparar esse sermão envolve técnicas de preparo. Para me apresentar, envolve uma série de conhecimentos na área de apresentar um sermão. Então, se Deus me entregou a mensagem, a parte dele ele fez, pelo meu relacionamento com ele, através da Bíblia e oração. Mas eu não trabalhei a questão técnica, eu estou sendo irresponsável com a mensagem que Deus me entregou. Como Deus entrega a mensagem? Acabei de mencionar, através da comunhão, mediante a oração e estudo da sua palavra. Agora, então, e como eu faço a questão técnica? Olha para você ver o tanto de coisas que envolve. Um bom pregador, que já tem a mensagem, Deus me entregou. Agora, eu preciso da questão técnica, não é? Então, olha o que envolve. Saber fazer o sermão. Para mim saber fazer o sermão, eu preciso de compreender algumas coisas. O sermão ele é dividido em pelo menos 6 estruturas. Olha para você ver as estruturas do sermão, que como elas se dividem. Aí, olha, é o tema, título, introdução, é a preposição, que é a tese, é a questão do sermão, né? É o resumo e o apelo. Então, para mim fazer um sermão, eu preciso de ter técnicas para me desenvolver essas 3 estruturas. E eu tenho que compreender como eu vou dividir o tempo da mensagem. Eu não posso gastar muito tempo falando acerca do tema. Eu tenho que ter um bom título, uma boa introdução, uma preposição. Todo sermão tem que ter uma tese. Os ouvintes saem da igreja pensando o seguinte: eu não sabia que a folha era assim. É uma tese. Então, você levantou uma tese, ou seja, você defendeu uma tese na sua pregação. Alguém sai do culto e fala, olha, hoje eu compreendi a questão do pecado. Hoje eu compreendi por que minha fé não está sendo desenvolvida. Hoje eu compreendi aquela história de Davi. Eu compreendi por que isso, por que aquilo da Bíblia. Eu compreendi agora por que o sofrimento e tal. Então, as pessoas aprenderam um conteúdo transformador. E o sermão coxinha não tem isso. Mas o sermão pão existe esse preparo todo. Ok? Então, a questão técnica, eu preciso de saber o quê? Fazer o sermão. E para fazer o sermão, eu preciso ter boas ferramentas, bons comentários, boas concordâncias bíblicas. Eu preciso ter boas enciclopédias para me conhecer extensão geográfica, de numerologia bíblica, uma série de coisas, datação bíblica, enfim. Eu preciso de ter bons dicionários bíblicos, né? E é interessante que no meu livro, eu esmiuço isso todinho ali, em uma daquelas sessões. Quais são os melhores comentários, como você usar esses comentários, a importância do dicionário bíblico, o melhor dicionário bíblico, e como você utilizar esse material. Eu apresento uma sessão, um sermão e as ferramentas, só ali, que é a 4ª sessão, são vários capítulos só apresentando toda a estrutura do sermão e o passo a passo de como você desenvolver cada uma dessas estruturas com essas ferramentas de base. Porque você não tem como fazer uma boa casa só com a experiência do pedreiro se este não tiver boas ferramentas. Da mesma maneira, é o pregador. Não é o suficiente ele ter boas ideias para o sermão se ele não tiver boas ferramentas para utilizar na construção desse sermão. Olha isso, é questão técnica. Quer ver outra aqui? Saber preparar a pregação. Porque, veja, muitos confundem fazer o sermão com preparar a pregação. E aí o fiasco é certo, porque alguém faz o sermão um dia antes da pregação. Porque, olha, fazer o sermão é diferente de preparar a pregação.
Dependendo da habilidade do pregador, o nível intelectual, as ferramentas e o manejo com estas deste pregador, ele demora aí 5 horas, quem sabe um dia, para fazer um bom sermão. Agora, para preparar esse sermão, envolve outros aspectos que é bem diferente e que talvez demora muito tempo. Eu já gastei mais de 30 dias só preparando uma pregação, depois do sermão estando tudo pronto. Só para você ver que é bem diferente fazer a pregação com preparar a mensagem, a pregação. Ou seja, fazer fazer o sermão com preparar a pregação. É completamente diferente. Ok? Então, se isso não é a questão técnica, o pregador tem que compreender acerca dessas diferenças para ele não se perder na hora de montar a sua pregação. E olha aqui para você ver. Saber apresentar a mensagem. Primeiro, eu preciso saber fazer o sermão, ok? Saber preparar a pregação, saber apresentar a mensagem. Só para você ver aqui, olha, no primeiro tópico, que é saber fazer o sermão, envolve as estruturas do sermão, envolve as ferramentas. Eu preciso saber trabalhar. No meu livro eu ensino isso e no curso é um fenômeno que a gente faz na prática. No curso, eu levo as ferramentas, deixo as pessoas tocando nos livros, levo materiais dos originais, e a gente faz interpretação de textos, é bem bacana mesmo o curso. E no livro também tem de uma maneira didática para você fazer isso através do livro. Agora, saber preparar a pregação envolve as outras técnicas, está no curso de maneira clara e também está no livro. Agora, saber apresentar a mensagem, eu preciso compreender algumas coisas. Primeiro, qual é o perfil desse sermão? Porque existe pelo menos 4 perfis de sermões. Primeiro, o sermão lido, o sermão decorado, o sermão com esqueleto, com esboço, que alguns chamam, né? E o sermão com PowerPoint. Então, o sermão está pronto, eu preparei esse sermão, agora eu vou saber como apresentar. Para me apresentar esse sermão, eu preciso saber se eu vou utilizar o perfil lido. O indivíduo tem que ser muito bom de leitura de público. É aquela leitura que os grandes políticos, os grandes líderes mundiais fazem lá na ONU. Está lendo, mas você percebe que está passando o conteúdo e não fica monótono, não fica chato para você que está vendo aquilo ali. É um sermão lido, certo? Então tem técnicas para apresentar esse tipo de sermão. No livro, no curso, eu falo isso de maneira mais detalhada. E ainda eu preciso saber também se eu vou fazer o sermão decorado. Então, eu apresento as técnicas de decorar o sermão. Porque quando você decora o sermão, você pode pregar ele 10 anos depois que você está dentro da cabeça. Decorou mesmo. Certo? E também um sermão com esqueleto, que é o que se utiliza muito aí. Certo? E tem um sermão com PowerPoint. Então, na hora de você preparar a mensagem, na hora de você apresentar, você tem que escolher um desses perfis que vai adaptar melhor às suas limitações e algo interessante ainda. Eu apresento lá no livro e também no curso as vantagens e as desvantagens de cada um desses perfis. São 4 perfis de sermões. Porém, todos estes têm vantagens e desvantagens. Eu mesmo, por exemplo, eu uso muito o sermão decorado. Eu já li mais de 60 vezes um sermão de fato, para entrar na cabeça. E na hora que eu vou fazer a pregação, só levo a Bíblia, porque o sermão está tudo aqui dentro da mente. Porém, tem vantagens e desvantagens. Isso apresenta no livro. Por isso que é interessante você adquirir o livro ou conversar com o seu líder, o seu pastor, o presbítero ou ancião da igreja, para a gente levar essa estrutura toda para a sua igreja ou região. Técnicas para perder o medo de falar em público. Eu recebo muito no meu WhatsApp, no meu e-mail, no meu Instagram. Professor Enilton, quais são as técnicas para perder o medo de falar em público? Porque quando eu vou apresentar minhas mensagens e tal, eu fico muito preocupado. Então, o senhor tem algumas técnicas, no livro eu falo de mais técnicas, alguns exercícios também, mas eu vou apresentar algumas aqui, que pode ser seu caso. Talvez você tenha bons conteúdos, boas ferramentas, mas é tímido, é inseguro de falar em público. Está começando agora, eu vou te falar pelo menos algumas aqui, olha. Comece sempre em pequenos auditórios. Recusa aqueles grandes convites,
ou seja, aqueles convites para grandes auditórios. Mas você que está ainda meio tímido, comece com pequenos auditórios que você vai se soltando aos poucos de acordo com o tamanho do auditório. Isso é muito importante. Comece com públicos conhecidos. Não adianta você fazer uma viagem para fazer uma pregação, você chega ali e não conhece ninguém. Então, vai te inibir ainda mais, vai te deixar muito mais preocupado ainda. Mas comece na sua classe bíblica, comece aí no seu pequeno grupo, na célula, não sei se de repente você chama como célula, comece aí na sua congregação, sempre com aquele público conhecido e que você vai recebendo aí as avaliações dos membros, vai ser fundamental para você. Tem preferência para públicos com o mesmo nível cultural que você tem. Percebe? Às vezes você tem um nível cultural que talvez você recebe um convite para um público mais culto e você vai gerar um certo nível de preocupação, mas se prepara um pouquinho mais nessa questão cultural para você entrar em um público melhor nessa questão. Então, tudo isso é fundamental, viu? Visite o auditório antes da pregação. Olha que interessante, uma dica que vai fazer a diferença. Você nunca foi lá naquela igreja, naquele auditório do congresso, enfim, chega um pouco mais cedo, dá uma olhada, pergunta ao líder que ele convidou, eu entro por onde, eu vou sentar onde, o microfone fica onde e tal, para você não entrar e ficar meio que perdido. Você meio perdido, você tende a ficar um pouco mais tímido ainda, só tende a complicar um pouquinho mais. Chegue mais cedo, visite o auditório, conheça tudo, para você ver, ter um feedback legal com o sonoplasta, a questão do volume do microfone, tudo isso vai ser importante para ter uma boa apresentação. Evite pregar de última hora. Você está começando, está tímido e alguém te chama para pregar e você, com desejo de apresentar uma boa pregação, você vai de última hora, não vai ser legal, tá? Mas prepare bem seu material, que vai ser importante nessa questão. Olha, não pregue sobre temas que você não conheça. Então, se você não tem habilidade de falar sobre o Apocalipse, sobre Daniel, eu sei lá, sobre divórcios, novo casamento, área da sexualidade, alguma palestra para namorados, para noivos e tal. Então, se você não desenvolve muito bem determinados temas, é melhor dizer não, ok? E o não nunca é sinal de fraqueza, mas é sinal de responsabilidade. Não tenha vergonha de dizer não, tem vergonha de passar vergonha, ok? Pega esse detalhe aí. Prepare com antecedência, foi o que a gente falou, não mais ligado ao pregar de última hora, mas se você preparar com antecedência, você pregando mensagens de temas que você desenvolve bem, vai ser um sucesso, ok? Olha, interessante aqui, ó, olha, se der um branco na hora H, você chegou para pregar, você está começando ali na introdução, está desenvolvendo a pregação, deu aquele branco, eu uso a seguinte técnica, até porque praticamente quase todos os sermões que eu prego são sermões decorados. Então, e no livro eu ensino as técnicas de você desenvolver essa habilidade de você decorar o sermão. Tá? Hoje, de tanto eu exercer essas técnicas, Deus me deu a habilidade, me ajudou a desenvolver a habilidade de eu ler um sermão 5 vezes e eu já pregar ele praticamente decorado. E se você me acompanhar, você vai perceber que às vezes eu prego um sermão aqui, prego em uma outra igreja o mesmo sermão, do mesmo jeito. Eu tenho vários sermões aqui nesse canal, você pode dar uma olhadinha. Outro dia alguém me pediu para que eu gravasse um determinado sermão para postar no meu canal. Eu falei, não preciso, para o meu canal não preciso, porque eu já tenho ele lá, vai sair do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, mas qual é a técnica que eu utilizo quando dá o branco? Sabe qual que é ela? Às vezes eu estou aqui falando, deu um branco, eu volto para o texto bíblico, ok? E ao reler o texto bíblico, naturalmente, eu já vou lembrando aquelas aplicações que eu já vinha na sequência. Então, nesse branco, você respira um pouquinho, você pode retroceder um pensamento. Olha, irmãos, como eu já mencionei, tal, você vai relembrar e você vai encaixar dentro daquele ritmo que você estava vindo. Se você tem o esqueleto, você dá uma olhadinha, e no PowerPoint, enfim. Mas então, tem essas técnicas para você dar aquela parada, reler o texto, ou então respirar um pouquinho. E se você de fato, não lembrar o que você queria dizer, diga para eles, irmãos, quando eu lembrar, eu vou apresentar para vocês. E no decorrer da sermão, se você lembrar, você fala. Se não, deixa, porque passou, não vai fazer sentido mais. Por último,
Lembre-se, psicologicamente, viu? Você está indo para pregar e não para o corredor da morte. Poxa, então se tranquilize, fique calmo, sereno. Eu estou indo pregar a palavra de Deus. Eu não estou indo para a execução. Eu não estou indo para a cadeira elétrica, não é? Para a forca, digamos assim. Eu estou indo para pregar a palavra. Então, para mim é um privilégio. Respira, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. E algo mais. Há pessoas que eu reconheço que devem fazer tratamentos, um acompanhamento com um bom psicólogo, um profissional, porque alguma coisa está ligada a algum trauma da infância. Talvez você foi fazer uma leitura em público na escola e o coleguinha ficaram rindo de você, talvez a própria professora riu de você, e algo te cravou aí um trauma e que você fica bem tímido mesmo na hora de apresentar a sua mensagem, e que isso pode ser importante vocês trabalhar na questão psicológica, um bom profissional que pode fazer total diferença para você, tá bom? Chegando ao final, olha, antes de ser um pregador que Deus usa, você precisa ser um pesquisador usado por Deus. Está no meu livro, O Pregador que Deus Usa, página 37. Então, para mim ser um pregador que Deus usa, eu preciso ser um pesquisador usado por Deus. Senhor, eu vou preparar minha pregação. Senhor, o meu tempo de leitura, Senhor, me ajuda nisso. Então, Deus vai te guiando nos melhores livros para você ler, nas melhores revistas. Faça assinatura de boas revistas da casa publicadora. E você vai juntando todo esse acervo teológico e investindo tempo nessas pesquisas, que você vai se transformar grandemente na área da pregação. Olha para você ver, olha, se você pretende ser um pregador de verdade, o crescimento e o aperfeiçoamento contínuo não deve ser uma opção, mas ser uma condição. Ou se você quiser, para você ser um bom pregador, o crescimento contínuo não deve ser simplesmente uma opção, é uma necessidade. Ou você continua crescendo, ou você nunca vai desenvolver como pregador. A qualidade das nossas pregações, elas são assim, melhoradas no decorrer do tempo, proporcionalmente ao tempo que a gente investe no companheirismo com Deus, no companheirismo intelectual e também na questão técnica. Se a gente não trabalhar a questão técnica e intelectual, pouco vai resolver a questão espiritual para a pregação. Deus não vai vir fazer um milagre lhe transformando da noite para o dia como um pregador, ok? Então, é o quê? É uma condição. Você quer se tornar este pregador que você tem desejo de atingir muitos corações e de ter uma mensagem transformadora, então é uma condição. Então eu vou ter que enveredar por esse caminho, vou ter que pagar o preço do conhecimento intelectual e também do conhecimento técnico, porque naturalmente, só por você assistir essa palestra, você já é uma mulher ou um homem espiritual. E olha para você ver, embora pregar seja um dom ortogado pelo Espírito de Deus, julgamos que aqueles que o recebem devem desenvolvê-lo e aprimorá-lo. Então, alguns pensam, não, pregação é um dom. É um dom. Eu concordo que é um dom. Mas esse dom deve ser o quê? Trabalhado a cada tempo, durante a caminhada como pregador, porque tem gente que acha que por ser um dom é sobrenatural, não cabe a minha responsabilidade. Claro que cabe. Dom é aquilo que Deus lhe entrega para você ir trabalhando, lapidando, melhorando e vai desenvolvendo. Isso sim é você ser responsável com o dom que Deus te deu. E eu acredito que Deus lhe deu um dom da pregação, porque senão você não estava interessado nesse conteúdo aqui. E eu comecei a minha caminhada como pregador com extrema dificuldade. E eu percebi durante esse processo da minha caminhada que na corrida pela qualidade não existe linha de chegada. Porque todos os dias a gente vai aprendendo algo novo. Todos os dias, é um processo. Quando você descobre que você conhece um determinado assunto, vai numa livraria, compra um livro sobre aquele assunto. Quando você terminar de ler o livro, você vai falar, poxa, eu não sabia de nada acerca disso. Sempre eu faço isso. Poxa, eu compreendo tal assunto, compro um livro, eu vou ver que eu não sabia muita coisa sobre aquele assunto. Né? Fora do sacrifício, não há realizações que mereça
apreciação. Você quer ser apreciado com as suas pregações, receber os convites, as pessoas absorver essas mensagens? Olha aqui, olha, vai ter que pagar o preço do sacrifício, porque é algo natural do pregador. Ele tem que investir mesmo e é um sacrifício, pois você tem sua vida particular. Olha aqui para você ver, o livro que me faltou no ano 2000. Em 2000 me tornei membro da igreja. Eu fui batizado no dia 27 de maio do ano 2000. No dia 28, um pouquinho mais de 24 horas, eu estava pregando, sem nenhuma orientação, sem nenhum tipo de literatura e preparo. Por favor, não me pergunta o que eu preguei, que eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu tenho meu sermão aqui guardado no meu computador, o rascunho. Hoje, por eu ter uma visão diferente em relação àquela época, acerca da homilética, então hoje eu pego e tento desenvolver um sermão com aquele rascunho e não consigo. Mas o que eu preguei eu não sei, mas saiu alguma coisa. E aqui no canal você vai perceber que tem um vídeo, a história do livro, O Pregador que Deus Usa. Lá eu tenho um vídeo contando como foi minha história de conversão, como eu conheci a mensagem, o milagre que Deus fez na minha vida e o início da minha vida como pregador, as dificuldades que eu enfrentei. Então, naquela época, faltou um livro para mim. Sabe qual foi o livro? Esse aí, olha, O Pregador que Deus Usa. Um livro que me ensinasse a questão do quê? A questão da oratória, a questão espiritual, técnica, intelectual, um livro que tivesse todos os conteúdos que me preparasse como um pregador em um material só. Porque a gente vai encontrar livros que falam de exegese, a gente vai encontrar livros que falam de oratória, livros que falam sobre o dom da palavra, livros que vai te ensinar maneiras de fazer um sermão e tal. Mas aí você vai ter que viver comprando livros. Isso é interessante? Sem dúvida, é importante para você. Mas para você que quer esse material todo resumido em um livro só, então era o que estava faltando para mim. E aí, durante essa caminhada de mais de 20 anos como pregador e palestrante, agora, de um tempo para cá, pelo menos de uns 5 anos para cá, eu percebendo esse declínio dos nossos púlpitos, eu senti a necessidade de escrever um livro para que ajudasse os nossos pregadores, melhorasse a qualidade dos nossos púlpitos. Então, ali, o que eu fiz? Eu coloquei as minhas dores nesse livro. Quando eu estava escrevendo o livro, eu imaginei uma pessoa que tivesse as mesmas lutas, dificuldades e anseios que eu tinha quando eu comecei minha jornada como pregador. Então eu fiquei imaginando, poxa, esse livro tem que chegar na mão dessas pessoas que estão no mar, sozinho, procurando informação e não encontra. Então, como que começou? Eu criei um curso de 5 módulos, passei em algumas igrejas na região do Nordeste. O curso fez tanto sucesso que foi expandindo para outras regiões, outras cidades, estados, igrejas grandes e distritos e regiões. Esse curso presencial. E eu falei, poxa, eu tenho que preparar um material também, porque esse curso talvez não vai chegar em todas as mãos. Foi quando eu resolvi escrever esse livro. Então eu imaginei, poxa, eu vou colocar o quê? Eu coloquei ali, olha, técnicas, princípios, ideias para você aprender de maneira fácil a fazer, preparar e apresentar as suas pregações. Então, eu vou mostrar o sumário do livro para vocês. É o formato do livro, ele está um livro digital, porque eu imaginei o seguinte, para me atingir um número maior de pessoas, eu acho que eu vou atingir de maneira digital. Porque o livro físico, muitos gostam para ler, grifar, etc e tal, mas tem alguns problemas, por exemplo, aumenta na despesa do correio, o material sai um material mais caro, porque tem a questão da editora para publicar esse material, para imprimir o livro, né? Tem a questão também que pode ser extraviado no correio, acontecer qualquer um problema com esse livro, você vai ter que fazer uma outra aquisição para poder ter esse material em mãos de novo. Às vezes eu quero fazer um acréscimo, acrescentar mais um capítulo, mais uma seção, um parágrafo, tem que esperar meu estoque terminar, para quando tiver tudo pronto, aí eu mando para a gráfica, ela produzir de novo aquelas telas, né, que chama chapas, né, os nomes técnicos que eles se utilizam, para imprimir esse material de novo.
E, naturalmente, o valor, o investimento vai aumentar. Por quê? Porque vai dar números de páginas a mais. Isso tudo eu faço de maneira digital. Às vezes, se você sentir o desejo de acrescentar alguma coisa, jogo no material, mando para o site, ele avalia e já está ali com 2, 3 dias e não acrescentou nada em termos de valores. Então, é interessante você observar por esse lado que, ao você terminar de fazer a aquisição do livro, em 2 cliques ele já está no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, para você estudar. E você comprando ele de maneira física, você, poxa, o correio não chegou, professor Enildo, o senhor postou mesmo, qual foi a data, fica aquilo tudo. E sem contar que ele no formato digital, você vai poder grifar, escrever, acrescentar muitas coisas, mesmo não vai fazer diferença. E o mundo hoje caminha para o digital. Possivelmente, muitos livros que existem de maneira física deixará muito em breve de existir desse formato, passando só para o digital. Eu quero mostrar para vocês, bem resumidamente aqui, como que esse livro está dividido. São 5 grandes seções, que são mais de 200 páginas e vários capítulos. Eu quero mostrar aqui para você ver que a primeira seção é o orador e a oratória. Olha o tanto de capítulos que existe dentro dessa seção. A história da oratória, o orador, aspectos físicos, comportamentos do orador, o orador eficaz. Dentro dessa seção, você vai aprender técnicas para se tornar um bom orador. Como você vai apresentar uma boa mensagem. Entende? Então, está tudo aqui, olha, os aspectos para ser um orador de maneira elegante, falar, ser desinibido no púlpito, púlpitos, ou seja, auditórios pequenos ou auditórios grandes para pregar ou palestrar, para dar um estudo para um grupo menor de pessoas, tudo aí você vai aprender aí nessa sessão. A segunda sessão, essa daí, olha, a homilética e a hermenêutica. Atende bem para essas 2 palavras aqui, olha. A homilética é a arte da pregação e a hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, saber falar é tão importante quanto saber o que falar. Se você é um bom orador, mas você não tem um manejo para fazer uma boa interpretação de texto, uma boa exegese, ou seja, se você não mergulhar fundo no texto bíblico para extrair as lições, você vai ter dificuldade de apresentar um bom sermão, porque você é um bom orador, você sabe pregar, por exemplo, que é a homilética, mas você não sabe o que falar. Olha o que a gente aprende nessa sessão ali, olha, compreendendo a homilética, a gente vai saber que é essa questão filosófica, né? A exegese e a exegese, ou seja, a exegese é extrair do texto, a exegese é injetar no texto, precisamos ser exegetas, ok? Tirar do texto, e eu faço várias exegeses de vários textos da Bíblia, te ensinando as ferramentas, os métodos de fazer aqui nessa seção do livro. Olha, compreendendo a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a gente faz ela de maneira prática no livro, também no curso presencial. A tradição familiar, você vai perceber que a tradição familiar ela é fortíssima na interpretação de textos bíblicos. A forma que o seu pai lidou com vocês, a sua mãe, vai influenciar você na hora de compreender um texto bíblico. Isso é importante, a gente quebrar essa tradição familiar na hora de fazer uma interpretação de texto. Mitos entre os pregadores. Aqui você vai aprender que os pregadores são mestres em criar mitos, ou quando não os criam, repete mitos de outras pessoas. Você quer ver um mito bem interessante que muitas pessoas fazem aí e que eu mostro de maneira bem clara, inclusive utilizando os originais para quebrar esse mito? É um texto bíblico quando Jesus fala sobre a fé e o grão de mostarda. Você já viu lá? Que lá o texto bíblico diz assim, se a nossa fé for como um grão de mostarda, como? E muitos pregadores dizem, se a nossa fé for do tamanho, percebe? E esse mito foi tão forte que influenciou em algumas traduções. Para eu quebrar esse mito aí, eu tive que ir nos originais. Eu apresento para você que no original, quando Jesus fala em 3 lugares sobre a fé, comparando o grão de mostarda, ele fala como e não do tamanho. E lá eu apresento vários outros mitos
tanto no livro quanto no curso. Noemática bíblica, que é as comparações das palavras, que é palavra literal, palavra simbólica, palavras pejorativas. Então, a gente faz uma viagem em várias palavras bíblicas para a gente aprender a aplicar essas palavras de maneira correta. Eu não posso utilizar uma palavra aqui que ela é simbólica no sentido literal. Uma palavra profética trazendo ela para o literal. Então, eu trabalho muito nessa questão noemática bíblica. Gênero literário. Você entender de interpretação, você precisa compreender qual o gênero literário que aquele livro que você está estudando, o versículo que pertence ao livro, faz parte de qual gênero literário. E ainda está aí, ó, regras básicas de interpretação, que eu vou te apresentar as regras, o que precisa compreender para fazer uma interpretação de texto, por exemplo, quem é o autor, a datação, o público-alvo, o idioma que foi escrito, o contexto geográfico, tudo isso está ali nessa seção aí da homilética e hermenêutica no livro O Pregador que Deus Usa. Também ensina isso de maneira prática no nosso curso, é um fenômeno o curso, você precisa se organizar e levar esse material aí para a sua região, vai transformar seus pregadores e você como pastor vai ter bons resultados nos púlpitos e como consequência também no número de ovelhas transformadas. Aplicando a hermenêutica, como eu falei, que aí eu apresento vários textos, né? Pregador e a pregação, olha para você ver, preparo do pregador, o preparo espiritual do pregador, a importância da oração na vida do pregador, a questão do chamado. Tem gente que confunde, né? Será que eu tenho dom? Como é que eu vou descobrir se eu tenho dom? Eu fui chamado, qual é o chamado? Muitos estão confundindo convite para palestrar com chamado para ser um pregador. Eu mostro as diferenças de maneira clara no livro, é bem interessante essa questão, né? Requisito para ser um bom pregador precisa de cumprir alguns requisitos, eu apresento vários aí nesse livro, erros frequentes cometidos pelos pregadores. Então, o que a gente percebe é que os pregadores cometem erros com muita frequência. Claro, alguns faltou uma informação, um preparo, faltou também orientação. Então, tá aqui, você vai saber o que o pregador, os erros que eles cometem para você não cometer os mesmos e ser um pregador estiloso e convincente com a sua pregação. Vamos falar sobre o aspecto da pregação, o que é a pregação. Muita gente, quando está montando um programa, deixa espaço para tudo no evento, menos para pregação. Então, eles têm uma visão negativa do que vem a ser pregação. E aí eu falo o que é um sermão. Ó, objetivos da pregação. Aqui, ó, a sessão que eu falei, a quarta, né, que é o sermão e as ferramentas. Olha, o perfil do culto, definindo as maiores necessidades dos membros. Muitos pregadores falam, poxa, eu vou pregar tal dia, mas eu tenho dúvidas, como é que eu vou escolher o sermão? Eu prego sobre o quê? Aqui eu ensino algumas técnicas de como você definir as necessidades dos membros. Tem algumas técnicas aí no livro, é importante você adquirir esse livro. Tipo de sermões, então a gente vai compreender que existe o sermão temático, também um sermão textual, um sermão expositivo. Eu apresento ali esses tipos de sermões, pelo menos esses três principais, e como fazer esse tipo de sermão. E a sua importância, qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil, qual que alimenta mais, o qual que alimenta menos a igreja, o qual que a igreja precisa para um dia de culto de casamento, culto de aniversário, enfim, você adquirindo esse livro, você vai ter um manual completo. A estrutura do sermão, que são as 6 que eu te falei, eu divido as 6 estruturas fazendo uma a uma, para que fique bem claro o método de você trabalhar. É só você repetir do jeito que está no livro, que vai ter um sucesso aí na construção do seu sermão. E as ferramentas necessárias para fazer um sermão. Pelo menos as principais ferramentas. Eu dou o nome, como utilizá-las e aonde você comprar e quais as melhores ferramentas. É importante, viu? E por último, o preparo e apresentação do sermão. O sermão está pronto, eu preciso aprender a preparar. E aí você vai aprender lá, olha, o preparo do sermão, estilo de sermão, lembra que eu falei dos 4? Né? Como você vai preparar cada um desses estilos, métodos diferentes, as técnicas para preparar o sermão, e ainda mais, passos para apresentar um bom sermão, a questão técnica. Conhecendo o ser humano é dividido pelo menos em 3 partes: mente, corpo, mente, coração e corpo. Mente, você vai compreender ali como a razão, certo?
no caso, a compreensão, né? O coração é as emoções e o corpo é a ação. Então, o sermão tem que passar pela mente, o indivíduo tem que compreender, passar pela emoção para ele tomar uma decisão, que é a ação. Então, qual é a tonalidade de voz para se trabalhar com cada uma dessas partes? Eu estou pregando o sermão, eu vou atingir a mente, qual é o tom de voz? Eu vou atingir o coração, qual é o tom de voz? Eu quero fazer, que ele tem uma ação, ele vai fazer um apelo, qual é a tonalidade de voz? Tudo isso está ali no livro. Eu coloquei aqui nesse material os meus anseios, os meus desejos. Eu falei, poxa, se eu preciso de um livro para mim. Que tipo de livro? Eu falei, então eu vou escrever. Que o mercado não tem, eu vou escrever. Foi quando surgiu o livro O Pregador que Deus Usa. Técnicas para fazer um bom apelo. Aí eu vou mostrar ali o estilo de apelo, os limites, a ousadia do pregador, eu conto histórias dos apelos que eu já fiz, né? Atitudes do pregador vai fazer o apelo, até onde ele pode ir, os limites e tal, mas muito perfeito. Então é um livro completo. Eu não gosto de dizer que esse aqui é um livro, eu gosto de falar que esse aqui é o livro para te formar como um bom pregador. Eu até deixo claro no livro que um bom pregador demora aí até 15 anos para se formar. Mas se você tiver boas ferramentas, um material semelhante a esse que eu estou lhe apresentando aqui, tem como você reduzir esse tempo. É só colocar em prática todos os princípios que você vai aprender no livro que eu estou lhe apresentando, O Pregador que Deus Usa. E por fim, olha, frases que não podem faltar em um apelo. Não importa o tema que você estiver pregando, o sermão ele tem que ser cristocêntrico, tem que terminar com Cristo. E há algumas frases que todo apelo tem que existir. Eu apresento elas para você. Tipos de apelo, se é apelo de ficar em pé, apelo de sentar, qual é o momento de usar esse apelo, qual é o limite para usar esse outro apelo. É um livro completo para você fazer toda a diferença. E olha, alguns passam o WhatsApp para mim perguntando, professor Enilton, quanto custa o livro? Eu não gosto de falar de custo, eu gosto de falar de valor. Qual é o valor que você está disposto a investir na pregação? Qual é o valor que você está disposto a investir em você? Porque, olha, cá para nós, quem não sabe falar, não será visto. E quem não é visto, não será lembrado. Então, esse livro ele não vai te ajudar a se tornar simplesmente um pregador. Esse livro tem uma questão muito fundamental, lhe preparar para ser um bom profissional, para você ser um bom comunicador, para você falar legal na televisão, falar legal em vídeos, falar no púlpito, falar para a família, em reuniões grandes, reuniões pequenas. O patrão me chamou para fazer um pequeno discurso com os funcionários, enfim. Você sabia, até coloquei no livro, que o maior medo das pessoas não é o medo de morrer, sabe qual que é? De falar em público. Ou seja, o medo de falar em público sobrepõe o medo de morrer. E você, com esse livro na mão, você vai perder esse medo com as técnicas que eu coloco ali. Então, é por isso que eu digo, eu não falo de custo, eu falo de valor. O valor está embutido na qualidade do material. Agora, não tem necessidade de você investir um bom valor nesse material se você não estiver disposto a ler e aplicar esses princípios. Eu até falo para você, olha, se você não tiver propósito de ler o livro, não tiver propósito de aplicar os princípios e as técnicas, não vale a pena você investir esse valor. Ok? Então, coloque esse valor se você falar assim, olha, eu senti o chamado de Deus após assistir essa palestra do professor Enilton, vou conversar com o meu pastor, eu vou pedir para a gente trazer essa estrutura do curso, o meu pastor vai entrar em contato com o professor, vamos tirar todas as dúvidas, para a gente trazer esse curso para cá e a gente investir nesse curso para melhorar as nossas pregações. E através do livro continuar crescendo. E aí vale a pena você fazer o investimento, que é tão pequeno em relação a outros investimentos que você já fez na sua vida. Bem, você vai ter um valor aí de 10 parcelinhas de R$ 11,18 no cartão. Percebe? Que é um valor insignificante em relação à quantidade de conteúdos que você vai ter. Fica aí em torno aí de 40 centavos por dia. Você imagina, 40 centavos você deve comprar 2 balinhas para chupar, um pirulito. Entende? Se você falar assim, poxa, sabe uma coisa? Eu vou investir
40 centavos por dia nesse livro. Você vai adquirir esse material dividindo em 10 parcelas de R$ 11,18. A hora que você terminou de fazer a aquisição, o livro vai ser enviado um e-mail para o seu e-mail. Lá você vai clicar e vai baixar o livro no seu celular. Você bota no seu computador, você pode ler em tela grande, pegar a opção de grifar. Senão, meu livro está no meu computador, mas eu estou viajando, eu vou continuar lendo ele aqui no meu tablet, no meu celular. Enfim, então é um material que vai ser rico de você carregar. Não tem perigo de você falar, esqueci meu livro em tal lugar, como se fosse um livro físico. Por isso que eu falo que o mundo é o digital. Ok? Então, aí, ó, não perca tempo. 10 parcelinhas de R$ 11,18, já está com o livro na mão. E olha para você, mas seu Enilton, se eu não tenho cartão, você pode falar com alguém para adquirir um cartão dessa pessoa, ou você pode imprimir um boleto, que você tem 2, 3 dias para você fazer o pagamento desse boleto, que você tem um mega desconto, ficando de R$ 97,90 à vista. No prazo da compensação do boleto, o livro vai ser encaminhado para o seu e-mail da mesma forma. Ok? Então, assim, a minha parte eu estou fazendo. Lhe apresentei a importância de ser um bom pregador. Estou te dando as oportunidades para você adquirir o livro O Pregador que Deus Usa, 200 páginas, com vários capítulos ricos em conteúdos para você melhorar as suas pregações. E lembra que eu falei, nós estamos sendo extremamente irresponsáveis com o dom que Deus nos entregou se a gente não investir nele. Deus fez a parte dele, te deu o dom. Deus está fazendo a parte dele, te dando a mensagem. Cabe a você investir em você para se tornar um bom pregador, o pregador que Deus usa. E olha para você ver aqui, o que você vai ganhar você adquirir esse livro. Você vai ganhar 2 bônus, 2 presentes. O primeiro é essa palestra que eu estou fazendo para você. Eu vou mandar essa palestra para você assim que você concluir a compra do livro. Eu vou mandar essa palestra para o seu e-mail. Você vai ter acesso a este material, estudar esses conteúdos acompanhados pelo livro com muito mais tempo, com riquezas de detalhes. E você vai poder passar na sua igreja. Eu vou te mandar em PowerPoint. Você pode reunir os jovens, reunir sua igreja, você que é ancião, você que é líder, e apresentar ali, olha, do jeitinho que está aqui. É só você clicar e o PowerPoint vai aparecer com todos os efeitos para você apresentar ali na sua igreja, abrindo os olhos dos seus pregadores, chamando-os para o compromisso, para a responsabilidade em ser um pregador. Sabe qual é o outro bônus? Esse aí é um sermão, é uma palestra-sermão, em PowerPoint, a voz da igreja primitiva e o silêncio da igreja atual. A igreja primitiva, ela atingiu o mundo. Na época, o mundo romano era o mundo conhecido em 26, 29 anos. E de 2.000 anos para cá, a igreja cristã não consegue atingir o mundo. Então tá aí, por que a igreja primitiva crescia tanto? Qual era a voz dela? Por que a igreja não cresce com a mesma intensidade? E por que é o silêncio? Então tá aí, é um sermão para crescimento de igreja, para você passar em treinamentos, passar num culto principal. E eu falo para você, é um dos meus melhores sermões, é a minha melhor palestra em crescimento de igreja. Tá aí, eu vou mandar para você. É só você fazer a aquisição do livro, vou mandar esses 2 bônus para você, ó, passar na sua igreja aí e animar o pessoal e você desenvolvendo cada dia mais aí como pregador, ok? Agora, vou mostrar para você como que você vai fazer para ganhar aquele bônus, ou seja, aquele presente, que é o e-book. Lembra que eu te falei? Se você chegar até o final, eu vou te falar como que você vai ganhar esse e-book. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para mim. Olha aqui, enilton77@gmail.com. Você vai mandar seu nome, região onde você mora e o número do seu WhatsApp. Você vai falar o seguinte, professor Enilton, eu assisti a sua palestra até o final e eu estou mandando esse e-mail para o senhor, juntamente com o meu WhatsApp, e o senhor promete lá no vídeo, no final da palestra, que o senhor iria mandar para mim o e-book, 10 passos para ser um bom pregador que Deus usa. E eu vou mandar para você.
Você vai mandar um e-mail e eu vou te mandar um WhatsApp com o livro, o e-book. Ok? Então, estamos chegando ao final. Muito obrigado por você vencer esse desafio. Acho que a gente ficou aqui 1h30, eu acredito, falando, e foi proveitoso para mim poder transferir aqueles conhecimentos que Deus tem me proporcionado, e eu creio que foi muito gratificante para você também poderem compreender os passos para se tornar um bom pregador através dessa palestra, conhecer o livro que vai transformar as suas pregações e transformar você daquele pregador que as pessoas não suportam ouvir, daquele pregador que tem medo de falar em público, para aquele pregador que as pessoas precisarão ouvir, para aquele pregador que perdeu o medo de falar em público e que é desenrolado em frente ao auditório. Cabe a você fazer esse investimento. Lembra? 10 parcelinhas de R$11,18. Você já está com o livro na mão e as 2 palestras também. E só relembrando aí minhas redes sociais, gostaria muito de ter você lá no meu Instagram, ok? Está aí, olha, Enilton_Ribeiro. Também gostaria de ter você lá na página do Facebook. E também, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp aí, professor Enilton, gostaria de saber a estrutura do curso, como é que a gente faz. Eu sou um pastor, sou pastor da Assembleia, sou pastor da Presbiteriana, sou pastor. A gente não tem distinção de igreja, somos irmãos, certo? E a gente não tem barreiras com as denominações, a gente respeita as doutrinas, as crenças, os princípios de cada uma, a gente senta juntos, leva a estrutura do curso lá para a sua igreja e você vai ver o quanto vai ser enriquecedor para a sua igreja aí na localidade. Por gentileza, siga o canal, curta esse vídeo aí, deixando o seu like e faça seus comentários e também compartilhe aí o link dessa palestra, aula aí, para outras pessoas também ter aí o conhecimento que você teve. E para você adquirir o livro, vou deixar na descrição aqui, olha, do vídeo abaixo. Você procura aí abaixo do vídeo, você vai encontrar um link. É só você clicar no link, você já vai direto para a página do Hotmart, que é onde você vai fazer a aquisição do livro. E se porventura você estiver clicando e não estiver acertando ali, passa um e-mail para mim, passa um WhatsApp para mim, professor Enilton, eu quero o seu livro, aqui no canal eu não estou sabendo como eu fazer, mas professor, manda o link para mim, eu vou te mandar o link. Ele vai estar embaixo aí na descrição do vídeo, ok? E também você pode pedir pelo WhatsApp, e eu vou te mandar, e você vai ter esse material em seu poder para transformar suas pregações. Fica com Deus e muito obrigado. E até a nossa próxima aula.